Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e o cronômetro rolando, que é mais legal nessa visita que nós estamos recebendo hoje aqui do Gilson Soares, que é um publicitário muito conhecido em Santa Catarina e que vai falar conosco não só sobre publicidade, mas também falará sobre outros temas importantes, inclusive numa entidade muito importante para Joinville e para Santa Catarina, que ele está à frente e que ele vai contar a história, que é o Lar Emanuel. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso tudo. Gilson, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, tudo certo? Enio, tudo certo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, ainda mais para falar do mercado, enfim, da vida profissional e, acima de tudo, do Lar Emanuel. Obrigado. Ô Gilson, a gente conversa fora do ar e parece que a gente já conversou no ar, então tem que repetir tudo de novo. Como é que começou essa história? Você sempre trabalhou com vários tipos de mídia, mas a mídia mais conhecida que você está envolvido, sem dúvida, são os painéis, né? Os outdoors, como são conhecidos esse tipo de publicidade por todo mundo. Como é que está essa mídia? Porque hoje, com isso que nós estamos fazendo aqui, né, com a internet, muitas mídias estão sumindo. Por exemplo, o jornal impresso, que tinha quem não acreditasse, lembra? Não, nunca vai morrer. Morreu, né? Ainda existe, claro. Verdade, mas enfraqueceu bem, né? Não conheço nenhuma pessoa que tenha uma assinatura de um jornal hoje. Uhum. Deve ter poucas pessoas que têm isso. Como é que foi esse teu início na publicidade? Você queria ou aconteceu? Não, menino, na verdade foi casual, através de um convite de uma pessoa. Eu trabalhava numa área totalmente diferente, numa área chamada de eletrotécnica, nada a ver com o ramo de publicidade, porém muito falante, gostava de me relacionar com pessoas. Eu recebi um convite, uma pessoa assim que eu acabei me desligando dessa empresa que eu trabalhava na época, e até então a outdoor, a mídia exterior... Mas estava desempregado, duro? Ou não? Tava tranquilo? Não, tava com dinheirinho no banco. Tava tranquilo. Eu fui desligado, eu saí numa sexta-feira e na segunda-feira eu fui nessa empresa para conhecer. Para ver qual é. O que tá falando, né? Como é que funciona isso, né? E até para mim o próprio outdoor era algo desconhecido, enfim, não conversava muito comigo, digamos assim, né? E eu recebi esse convite e aí a pessoa me explicou como é que funcionava todo esse meio, né? Acabei lendo alguns livros na época e resolvi vender os outdoors, que a gente chamava antigamente, né, os painéis urbanos, e através disso comecei a gostar desse meio, né? Conhecer gente, vi como o mercado comprava, havia interesse de vários segmentos e fui me aprofundando e criando um vínculo com esse segmento. Mas entrou logo na área de vendas ou não? Na área de vendas de cara já. De cara. E o que você tinha vendido até então? Nada. Nada? Nada. Porque nada. A gente que vende, eu também... vendo, eu tenho a impressão que a grande dificuldade do vendedor iniciante é lidar com aquela palavrinha não, né? E assim, faz parte da rotina do vendedor ouvir não, né? Não, sai de casa com não, né? E assim, quando a gente começa, então aquilo é muito frustrante, né? Pô, só eu que não consigo, tá todo mundo vendendo, olha aí um monte de outdoor pela praça. Então, como é que foi esse início? Teve sorte, já de cara recebeu umas respostas positivas que empolgou? Como é que foi o teu início? Ele foi tão incrível isso, porque qual foi a minha estratégia? Eu falei, vou vender para quem eu conheço. Porque daí o não, ele pode ser um não melhor e tal, né? Mais educadinho. Um não mais suave. Um não mais suave. E aí eu resolvi vender para quem eu conhecia. E o tio da minha esposa, ele é proprietário da Eldorado Pneus. Que era uma empresa que anunciava, na época ele tinha uma recapadora, vendia pneus também, não era só a indústria, né? Mas aí o Eldorado Pneus já fazia publicidade em outdoor ou não? Não. Até então não fazia, mas eu falei, tem potencial. Vamos lá. E aí era o tio da minha esposa, foi testemunho do meu casamento, inclusive. Não ia dizer não. Uma pessoa muito acessível, até hoje, né? O Paulo é uma pessoa maravilhosa e tal. E eu fui lá, falei, Paulo, estou aqui nessa empresa, temos aqui tantos painéis na cidade, a tua marca vai ficar bem, a cidade tem um fluxo intenso de veículos e tal. E como é que funciona? E na época, eu não sei exatamente o preço, né? E ele Mas os valores envolvidos, desculpa te interromper, para aquilo que você estava acostumado a lidar, eram valores altos. Sim, totalmente. Não era o tipo de valor que fazia parte do teu dia a dia até então. Exatamente. Eram diferentes, eram altos, né? Porque assim, quando você vende um telefone, a pessoa pega. Ela vê o produto, ela testa, ela está em mãos, leva para casa. O outdoor você não leva para casa, né? Você está vendendo ali junto com uma ideia. Uma ideia, né? A sensibilidade, a emoção, né? E você mostra a foto, como vai ficar, as pessoas que circulam, como a marca vai aparecer, o telefone vai tocar. Mas nessa época, eu já vou interromper o tempo todo. Fica à vontade.
Mas nessa época a gente não tinha, por exemplo, um celular para mostrar. Olha como vai ficar bonito, olha aqui, né? E como é que era? Era um mostruário desse tamanho e fotos. Literalmente fotos impressas. A foto colada em folhas A4. Aí estimulava a imaginação do cliente. Imagina o nome da sua empresa no outdoor bonito como esse. Eu chegava e mostrava, olha, temos todos esses locais, né? No centro, nos bairros e tal. E eu montava também a seguinte estratégia. Eu fazia um layout antes, né? A gente via a marca, tinha a pessoa do layout e já levava o layout. Certo. Imagina essa tua marca, esse teu layout mas peraí, painel desse. Mas isso é importante, peraí. Mas aí tu memorizava mais ou menos ou você pegava um impresso? Como é que o layout? Como é que você... É porque assim, ó, a empresa já tinha computador, né? Era uma coisa muito mais, né? Nem se compara com hoje, né? Mas a gente conseguia pegar, por exemplo, assim, do cartão, a logomarca do cartão. E fazer ali um folder. Certo. Aí a pessoa pegava aquilo, escaneava, ela dava um jeito de passar aquilo ali, o layoutista, para um layout impresso. Para poder apresentar para o potencial cliente. Exatamente. E aí, Eldorado, como é que foi daí essa venda aí? Essa primeira venda aí que... Sim, daí eu levei para ele falou, não, me interessa, eu abri agora a minha Auto Center, eu quero comprar. Comprou 6. Achou 6 que... painéis. Aí você ganhou uma moleza. A primeira saída. Cheguei com 6 painéis. Aproveitamento 100%. Fiquei super empolgado. Digo, pô, agora eu vou estourar. E aí depois eu consegui fazer uma segunda venda na mesma semana, que foi uma loja de tecidos ali na rua Blumenau, que eu não recordo o nome agora, que também comprou assim. Então fiquei muito empolgado com 10 painéis, né? Ganhou confiança. Confiança. Porque eu lembro quando eu comecei a vender, eu olhava para o cliente, mas eu tinha eu fazia exatamente o oposto daquilo que o vendedor deve fazer. Eu olhava, cliente muito grande, não vou arriscar. Aquele é um pouco menor, esse dá. Esse combina comigo. Eu ficava com medo do cliente grandão, né? Como é que tu era? Tu já pensou, não, vou no elefante ou como é que foi o começo? É, porque quando eu cheguei, já havia outros vendedores, né? Então as carteiras... Mais experiência, gabaritados. Elas já estavam definidas, então eu tive que abrir mercado. Né? Então assim, eu tive que desbravar, não ganhei uma carteira pronta. E como eu também era novo na época, tinha lá 24, 25 anos, eu tinha que me virar, né? Então eu tive que desbravar, buscar aqueles clientes que não estavam ainda, né, na empresa. Então eu comecei no varejo, literalmente, parava carro, era a minha estratégia da época. Vou aqui nessa rua, tem tantas lojas, eu vou aqui de loja em loja. Porta a porta. E oferecer, deixar meu cartão, deixar um folder da empresa, como era até então na época as vendas, né? Mas só que vai mudando o mercado, né? O mercado vai mudando, as pessoas vão saindo. E aí eu comecei a atender agências também de propaganda. De publicidade. E isso muda quando você atende uma agência. Porque você vai para outro patamar, exatamente, né? Porque as agências têm vários clientes. Né? Então tu começa a criar um vínculo com a agência. Ah, Gil, tem um cliente aqui desse segmento que quer fazer outdoor. Então fica mais fácil a venda e tu começa a girar e criar uma carteira e com isso a experiência também, né? E quando o cliente dá aquela clássica resposta assim, olha, no momento a gente está com pouca verba para publicidade, mas passa aí mais para frente. Como é que era? Um agendar, então? Sinceramente, bem assim, porque a gente sempre brinca, né? O não de hoje não é o não de amanhã. E às vezes o cara não quer, às vezes o cara quer comprar. Quem não quer botar a sua marca na rua? Ou no veículo, né? Todo mundo quer. E o que dói mais pro vendedor? Por exemplo, você foi lá, ofereceu para uma loja o teu produto. E daí ele recusa por alguma razão, acha que é muito caro, ou sei lá, dá uma desculpa qualquer. E depois de algum tempo... Você vê o teu concorrente com aquela estampa do cliente que recusou. O que dói? O que é mais difícil de lidar? Não, é mais doído quando ele anuncia com outros. É, né? O não até assimila. O não é do jogo, né? O não é do jogo. Daí tu começa a se avaliar. Pô, mas o que eu errei? Né? Foi a minha performance? Atendi errado? Né? O produto que eu tinha não era o que ele queria, né? Eu fiz que pergunta errada ou a pergunta que eu não fiz. Né, para ter informação, para ser efetivo o negócio, né? Porque ele fez com alguém, por que não fez comigo, né? Ô, Débora, tu consegue achar um outdoor aí? Pode qualquer marca aí que você conhecer, famosa aí, consegue botar aqui no monitor para mim? Consegue? Consegue. Daqui a pouquinho já vai conseguir. Eu quero te perguntar uma coisa, porque o outdoor, esse painel, você te vira, vai lá, te vira. Tem da Favreto lá, Débora. Pode achar, Coca-Cola, qualquer marca conhecida que seja. Não se preocupe com... Tem Favreto lá. Favreto, aleatoriamente, o Gilson está sugerindo Favreto. Procura aí, Favreto. Vai achar facilmente no Google? Na hora. Então, vai no Google e procura Favreto. Sem internet, daqui a pouco ela acha. Porque o outdoor ele tem uma característica muito peculiar, né? Geralmente a pessoa que observa está no carro. Esse é o cliente, é direcionado para esse cliente, ou que está no ônibus, o que está né, que está em movimento. Todo mundo que está na rua, né? É um insight, né? Como é que faz para aquela imagem ali
congelada, se tornar um bom negócio para o anunciante? Enio, o segredo do outdoor, né, que a gente sempre orienta os anunciantes, para aquele que não tem agência, né? Quando tem agência já fica mais fácil porque, teoricamente, tem que ter um profissional que tem as informações de como construir um layout. Não basta um bom local se o layout for ruim. Né? Precisa andar junto. Um bom layout aliado a um bom local. No outdoor, a gente sempre fala, o menos é mais. Tá? Ah, mas é 27 metros quadrados, eu vou colocar todas as informações que eu penso ali. 30, 40, 50 palavras. Errou. 6 telefones, WhatsApp, e-mail. Errou. Né? Os papas da mídia exterior do passado sempre falaram, né? De 8 a 10 palavras. De 8 a 10 palavras. Eu tive um professor muito bom, que foi o seu Oswaldo Yeller. Ele sempre nos dizia, de 8 a 10 palavras. Então, assim, uma foto já remete muito ao seu negócio. Ela vai dizer muito a respeito, né? Então não enche de muita coisa depois, porque o impacto, dependendo do local, é 8, 10 segundos, 6 segundos, alguns locais mais, né? Mas tenha como média de 8 a 10 segundos. Então pensa que você está no carro, né? Cuidando do trânsito, dirigindo, né? E sendo impactado por um anúncio. Então, se você souber construir... Ó, a gente tá vendo... Amplia um desses aí da Fabreto, bem grande aí. Deixa eu... Não vai, em casa não dá para ver muito, mas a gente vai olhar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Aí... Ó, esse é propaganda da empresa. Pois é. Pega do anunciante, talvez, ali no... mas, por exemplo, ali eu tô vendo ali que tem uma estrutura de iluminação em cima. Em casa a pessoa não vai conseguir ver, mas dá para ver que tem iluminação. O quanto essa iluminação é importante para o anunciante? Enio, eu digo assim, ó, o painel ele vem ainda mais à noite, ele aparece mais à noite que de dia. É mesmo? Sim, porque como a incidência da luz é sobre o painel, e por mais que tenha iluminação pública, ela é uma luz branca, ela estoura de uma forma absurda, assim. Você consegue... dá um destaque muito grande. Exatamente, você consegue ter uma percepção muito maior de um painel à noite. Então, assim, ó, com o outdoor iluminado, você vende de dia e também à noite, né? Então a marca fica em evidência 24 horas, e isso é fenomenal, né? Você tem um anúncio 24 horas no ar. Ali fica bem evidente, não sei se dá para ampliar esse aí, o pessoal tá mexendo ali na internet, vamos ver se vai aparecer. Aqui ficou meio gigantão, não é bem o que eu queria, mas ali dá para ter uma ideia. Tá bem pequenininho. Então pegar aleatório na internet mesmo, anúncio de outdoor, assim, vai aparecer muitas opções. E qual foi o anúncio mais inusitado nesses anos todos que tu trabalha com painel externo, com outdoor, enfim, que tu se lembra de o cara pediu, eu quero fazer isso, e tu, não, vamos fazer então. O que tu lembra desse... Pô, Enio, assim, cara, eu tenho uma lembrança muito legal disso, assim, né? Do anúncio, para mim, assim, desses meus 25 anos de mídia exterior, assim, marcou muito, assim, que ele foi muito criativo. Pode falar o nome da empresa? Claro que pode, claro que pode. Tem aqui a empresa que faz equipamentos de ginástica, a Alter. Sim. Acho que tu lembra dela, inclusive sim. O dono foi meu professor, inclusive, gente finíssima ele. E tinha uma agência na época, que o Fábio Trisotto era a pessoa da agência. Conheci o Trisotto. Sim, um cara muito criativo. E o que nós fizemos? Nós tínhamos painéis com estrutura metálica. E nós colocamos equipamentos de ginástica nos painéis. No painel. Então imagina uma esteira. Certo. Em cima de um painel, ela tem uma plataforma que você faz para fazer as colagens de manutenção. A gente botava a esteira ali em cima, presa, obviamente com segurança, uma esteira. E o cara, nos horários de pico, então 7h30 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, ele subia, devidamente com segurança, a gente prendia ele com o equipamento, e ele ficava correndo. Sério? Em cima do equipamento. E no fundo do painel a marca, né? E ele fazendo atividade física ali em cima. Cara, genial isso. E no outro painel, o pack deck. Então o cara subia, ficava se exercitando e a marca atrás. Cara, se naquela época houvesse a internet como tem hoje... Viralizaria, com certeza. Totalmente. Então aquilo foi inusitado para Joinville. Eu lembro que saiu até nos jornais repercutiu. Da época, repercutiu porque foi um sucesso aquela campanha. Agora realmente eu acho que o pessoal recorre mais à internet, mas ainda vejo de vez em quando... Cláudia, volta para mim. João, como é que você foi fazer? Ainda teve desse tipo de caso aí? Teve gente pedindo perdão, pedido em casamento, desculpa, né? Feliz aniversário. Sempre teve muito pro pessoal assim também, né? Quer dizer, o pessoal... mensagem de amor. É porque é inevitável você chegar... Se você passa por um outdoor e tem lá Mônica... Você vai ler, Mônica, que história é essa? Você quer saber o que está vendo ali? Aquela necessidade de eliminar aquela curiosidade. O que está acontecendo? Quem é Mônica? Aquilo tem um efeito bastante positivo, né? Sim.
E vem cá, agora, uma coisa que eu estou curioso para saber. Em todo ramo de atividade, qualquer ramo de atividade, tem o tal do desacordo comercial. Pode acontecer. Pode. Por diversos motivos. Sim. Por diversos motivos. O cliente foi lá, aprovou uma arte bonita, mas alguma coisa não saiu de acordo com o que ele esperava, ou pior do que isso, o cliente imaginou que teria recursos para bancar aquilo lá, mas não teve na hora de honrar o pagamento. E esse tipo de situação, como é que se lida com isso aí? Bom, daí acontece, né, quando, porventura, né, você entregou o combinado, a arte é aprovada por ele, o local foi o selecionado por ele, né? Ele veiculou todos os dias o período determinado contratado, né? E ele, porventura, não conseguiu honrar, a gente liga, negocia, Vamos ver o que pode fazer. parcela, o que houve, né? O que a gente pode fazer, não vamos cobrar juros, enfim. Mas se porventura ele insistir em não pagar, ele recorre. Como qualquer outra empresa. Como qualquer outra empresa, Não né? tem nada Aciona, protesto. Mas enfim. exibe até o final, de acordo com aquilo Sim, né? exibe até o final, né? O serviço foi contratado. Foi contratado, tudo combinado, é formalizado, né? A gente nunca veicula nada que não é formalizado. Certo. Depois de formalizado, ele não honrou por algum motivo, por um problema financeiro do cliente, tenta conversar primeiro, para resolver de uma forma amistosa, né? Porque às vezes pode passar por um momento crítico, Difícil. enfim. Isso Ninguém está isento desse tipo de possibilidade. Acontece, né? Tipo, vê ali a boa índole, a boa vontade do cliente, mas se insistir e achar que não tem que pagar, daí a gente recorre, né, aos recursos naturais que tem para protestar, acionar na justiça para fazer a devida cobrança. Antigamente, eu não sei como é que está a legislação eleitoral agora, mas antigamente o campanha eleitoral podia usar outdoor, né? Podia, Enio. Não sei como é, o que mudou agora? É proibido hoje, tá, Enio? Os outdoors são proibidos, né? As empresas tinham que disponibilizar do seu acervo, pelo menos eu acho que era 50% ou 30%, não recordo, e esse espaço era reservado para os partidos. Você não podia veicular. Era obrigatório, eu não sabia. Não, era dos partidos, né? Não era uma iniciativa do. Não. Eu quero. Você ia no Tribunal de Justiça Eleitoral, olha, isso aqui eu estou disponibilizando, eu tenho tantos painéis, isso aqui está Nesses locais aqui. Está disponível para a Justiça Eleitoral. Certo. Aí havia um sorteio, né? Esse ponto aqui é da coligação tal, então só esse partido pode usar esse ponto. Esse outro era determinado o local por partido ou por coligação. E isso o Tribunal, o TSE, a Justiça Eleitoral, tinha conhecimento. Ela fazia um sorteio com as empresas juntos e uma série de locais de todas as empresas que disponibilizavam os seus painéis ficava determinado por partido aqueles locais. Você não podia vender no mercado convencional, era do partido. Se o partido não comprasse, o problema era teu. Aí as empresas iam atrás nos diretórios, nos comitês, olha, esse ponto está disponível para o seu partido. Então, né? O partido utilizava como ele bem entendesse. Ou não. Ou ele dizia, não quero, né? E daí como é que ficava vazio? Ficava vazio, mas normalmente os partidos usavam, porque eram coligações, né? E não ia abrir mão também daquilo ali, né? Mas com a questão de haver mais transparência, né, nos investimentos com políticos e tal, o pessoal achou que estava vendo assim algumas coisas erradas no meio outdoor, enfim, talvez lavando dinheiro. Fica uma coisa esquisita, sabe, Enio? E a legislação vai se aperfeiçoando. Eu lembro que antigamente, tu conheceu também o Marco Antônio, ele que foi um radialista conhecido de Joinville, já falecido. Referência. Eu lembro que ele me contou que quando ele tinha um programa de rádio, ele foi candidato a vereador e ele podia dizer na rádio, gente, sou candidato a vereador, hein? Domingo, número tal. Não existia um controle para essas coisas. E à medida que o tempo vai passando, o pessoal vai aperfeiçoando para equilibrar. A ideia, né? É equilibrar. Agora, a pesquisa eleitoral pode ou não? Também não. Mas assim, nunca. O pessoal não costuma utilizar. Nunca pediu, né? Mas se menciona candidato, não pode, né? Mas eu acho que deveria voltar ao outdoor, sabe? Porque é um meio tranquilo, comunica, né? É fácil de controlar. Tendo regramento, né? Seria tranquilo, né? E o outdoor, ele tem passado bem pela chegada da internet? Como não afetou? Como que é a relação internet-outdoor? Porque, por exemplo, televisão e o rádio, como é que eles se adequaram a essa nova realidade? Eles simplesmente transmitem simultaneamente por Facebook, Instagram, YouTube, né? As emissoras de televisão e rádio tiveram que fazer isso. Eu diria até que o próprio jornal, né? O jornal impresso, o jornal publicado, eles utilizam essas plataformas e até essas redes sociais. Como é que o outdoor não me parece ter mudado muito, porque as pessoas continuam indo para a rua, né? Sim, o outdoor é histórico, né? As pessoas falam que é o primeiro veículo de comunicação, é o outdoor. Inclusive está na Bíblia, em Abacuque 2, lá tem uma referência. Sério? Do profeta falando.
para as pessoas, ó, quem passa aqui correndo, observe as tábuas pregadas na rua, para você não esquecer aqui as promessas, as leis, né? Ah, legal isso, nunca tinha ouvido falar. falar. Tem essa referência no livro de Abacuque, que é o profeta, né? Então é um veículo muito tradicional e antigo. Mas as pessoas, elas continuam na rua. E o que começou a acontecer? A conversão. O outdoor começou a chamar as pessoas para a internet. Então, quando o anunciante, normalmente, ele está anunciando lá no outdoor, ele sempre está botando na rede social. Quer dizer, ele acaba também meio que utilizando aquilo ali. Exatamente. Né? Se tu olha hoje, né, as construtoras hoje é um grande segmento que anuncia em outdoor. Construtora. E alto padrão, tá? Não estamos de construtora. Alto padrão, de construtora de 5 milhões, 6, 10 milhões que é o imóvel. Os caras anunciam na rodovia ou nos painéis urbanos, porque entendem, né, que ali há um fluxo de pessoas interessante, qualificada. Por exemplo, eu coloco um painel na zona industrial. Eu sei que eu vou conversar com o diretor, com algum executivo, com gerentes. Por quê? Porque normalmente as pessoas fazem esse caminho para ir para o seu trabalho. E o que determina o local onde o outdoor vai ser colocado? Como é que se faz? Porque alguém pensa isso, né? Alguém chega e fala, esse local aqui é maravilhoso, é aqui que a gente tem que botar um outdoor. O que é levado em consideração? O fluxo. Primeiro, muito fluxo de carro, né? Tem que ter passagem de carro, pessoas, né? Então, tem que ser uma via principal. Exatamente. Às vezes tem um local maravilhoso, mas não tem fluxo de carros, né? Então, a primeira coisa é ter fluxo de carros, né? Esse é ponto importante. E aí, combinado a um local estratégico, o painel tem a visibilidade. Às vezes tem uma avenida com muito fluxo, mas o painel está escondido. Por mais que tu faça um malabarismo da posição, a visão é ruim. Né? As pessoas querem comprar um painel onde elas apareçam. Ninguém quer comprar um painel escondido atrás de árvore ou atrás de prédio, de casa. Né? Então tem que aliar o fluxo de pessoas e carro, aliado à posição do painel para que essas pessoas sejam impactadas pelo anúncio. Né? A gente brinca, a pessoa não tem que quebrar o pescoço para ver o anúncio. Ela tem que estar naturalmente passando. Tem que ser confortável. E o anúncio conversar com ela. Né? Ela viu naturalmente aquele anúncio. Então, o que a gente sabe? Né? Tem regiões que são mais solicitadas. O mercado pede, eu quero na rua tal. Então, a gente também tem solicitação. Eu tenho 2. Não, mas eu já vendi e continuo pedindo. Então, a gente sabe que aquela região precisa de mais cobertura de painéis, né? Então a gente fica atento, e essa coisa em Joinville passa por mim, né? Por exemplo, uma ponte nova, uma via nova, trocou o fluxo, vai chegar aqui um empreendimento novo, então a gente fica atento, porque a cidade ela é orgânica, ela se mexe o tempo todo, né? Eu lembro muito, eu não sei se ainda isso é um tipo de anunciante que está aquecido, esse tipo de anunciante, mas eu lembro muito de chegada de circo nas cidades antigamente. Chegava o circo, tudo que é outdoor da cidade estava lá, o grande circo, não sei o quê, está na cidade, né? O cara pagava em dinheirinho, a gente ia lá na recepção, ali onde comprava na bilheteria, e o cara pagava em dinheirinho ali. E dizem as más línguas que era bom que fosse assim mesmo, porque o pessoal levanta a lona e Era regra, que anunciar, beleza, então paga antes, e como show também. Né? O pessoal de show também no passado teve uma imagem ruim, né? Hoje está mais profissional. Mais tranquilo, mas no passado era ruim, como era política também no passado. Também tinha. E é surpreendente que na política tivesse esse tipo de picareta, porque é bem incomum a gente encontrar político picareta, né? No passado também, política era complicado. Né? Tinha não perdiam, né? E era difícil cobrar das pessoas, né? Mas voltando ao ponto ali, você falou do fluxo de veículos, tudo bem. Mas, notadamente, tem aquele bairro mais popular, tem aquele bairro mais elitizado, tem aquele local que é numa rodovia, onde os automóveis passam com uma velocidade um pouco maior, tem aquele local onde fica engarrafado, tudo isso é levado em consideração? Tudo, por exemplo, assim, né? Um bairro classe C. Agora, tu imagina uma telefonia. Ela quer conversar. Né? Então, no bairro tal, porque eles têm as pesquisas, o grande anunciante, ele sabe onde ele quer anunciar. Tá? Eu quero conversar, por exemplo, a gente fez uma campanha, pode falar o nome, né? Todos. A gente fez uma campanha. Hoje você trabalha para Favreto. Favreto. Sou sócio da Favreto de Joinville. Favreto aqui de Joinville. A OLX fez uma campanha agora. Certo. E ela queria conversar com as revendas de carro, onde as pessoas vão comprar carro. Então, olha que tem painel que faz cobertura perto de lojas, concessionárias de carro. Certo. E nas nossas referências comerciais a gente sabe onde que está perto. Então a gente mapeia e entrega. Então tem cliente que quer conversar com todas as pessoas, todas as classes sociais. Né? Da mais elitizada, por exemplo, assim, Rua Aquidabã.
Eu tenho uma cobertura aqui da Bamba, tu sabe que é uma rua... Um bairro mais nobre, central. Mais ali, nobre. Ali é centro, acho que é Atiradores. 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 É um pouquinho de Glória também, Atiradores. Mas é uma rua que todo mundo quer anunciar. Então tem um público aqui que só quer anunciar ali. Né, que normalmente são as construtoras. E é claro que eu vou falar isso para você vai querer sair pela tangente, né? Mas tem um tipo de negócio que é mais apropriado pro outdoor do que outro? Como é que você avalia isso? Enio, com toda a sinceridade, não, Enio. Não mesmo? Todo negócio funciona. Né? É porque normalmente o anunciante, ele sabe o que ele quer conversar. Né? Por exemplo, assim, ó, como o outdoor é um veículo de massa, eu não posso dizer só vou conversar com um homem. A gente conversa com todo mundo. Mas, por exemplo, eu quero falar com o público feminino. Né? Ele determina pra gente, tem cliente que é mais organizado, conhece bem o perfil do cliente dele, ele dá pra gente briefing completo de idade, bairro, faixa etária. Público feminino, aonde que eu vou colocar painel? Perto de shopping. Por quê? Porque, né, frequenta homens, mas também frequenta mulheres de shoppings, né? Perto de academias, perto de escolas. Como é que chama? Eu já vi que tem em alguns lugares, eu não sei se a Favreto faz isso, tem alguns lugares que tem aqueles painéis que ficam na sequência. O sequencial. 3. Eu não sei o que. Qual que é a ideia daquele tipo de mídia? É porque tu pode fazer uma que a gente chama uma brincadeira de sequência, né? Contar uma historinha, à medida que a pessoa vai seguindo. Tu lembra da que a gente fazia as assinaturas? Então tu pode no primeiro painel, tu pode botar aqui a tua marca, no segundo o que tu vende, né, o produto, e no terceiro uma assinatura. Ou teu telefone com endereço para contato. Ou tu tem 3 produtos, tu começa a botar os teus produtos na sequência de painéis. E na rodovia faz muito isso. Na BR-101, né, nas rodovias, os clientes adoram fazer sequenciais de painéis. Porque elas podem botar todos os seus produtos nessa sequência. E faz uma brincadeira, porque tu passa pelo primeiro, pelo segundo, isso vai chamando a atenção. Deixa eu entrar num assunto aqui que o Neto gosta muito. Logotipo. A gente que trabalha com publicidade, muitas vezes o cliente tem aquela logo e você olha de novo, e olha mais uma vez e fica pensando, poderia ser bem melhor, né? Mas claramente, você como está oferecendo um produto para o cliente, você fica meio intimidado ou receoso de falar, às vezes, que você não achou legal, que de repente aquele logo não vai ter a exposição que o produto ou o serviço que aquela empresa presta gostaria. Como é que é essa relação? Faz vista grossa, tá legal, alerta o cliente que talvez ele precisasse dar uma atenção para aquela logo, mas muitas vezes a logo está há muito tempo na casa. Eu estou me referindo àquele cliente novo. Obviamente que os clientes que são direcionados por uma agência de publicidade não vão jamais ter problema desse tipo. Não, estou falando daquele cliente pequeno que está fazendo uma experiência com outdoor e que certamente espera de vocês algum tipo de consultoria. Como é que é essa relação? Isso é bem recorrente, assim, né? A gente, não somente o logo, sabe? Porque o logo ainda é o logotipo dele, que nem aqui no caso a marca, né? Eu não tenho como mexer na tua marca. Tu já tá usando ela em cartão, na tua rede social, né? Enfim, no teu material. Mas o layout, às vezes, como um todo em si, ele é um problema. Quando é um cliente que tu tem uma certa intimidade, isso eu faço, porque há tanto tempo, né? Eu tenho uma amizade com o cliente. Cara, esse teu layout não vai funcionar. Ele tá com muita informação, a letra tá fina, não tá caixa alta, não tem sombra, não tá encorpada, né? Não vai dar o resultado esperado. Vamos mexer? Porque o que acontece? Quando o cliente não tem uma agência, a gente cria o layout na empresa. Nós temos na empresa designers que fazem o layout. Com base mais ou menos naquilo que o cliente acha bacana. Então eu vim aqui, por exemplo, quero fazer um layout tipo Enio, né? Pro teu portal aqui, pro podcast do Enio. O que eu vou pegar com o Enio? Vou montar um briefing. Enio, o que tu quer conversar? O que tu quer colocar no teu layout? E tu fala a minha marca, o horário do podcast, né? Que são sempre personalidades. Que, enfim, tu vai me dar um briefing aqui para eu montar o layout. Eu pego essas informações com o teu material e entrego pro nosso criativo. E o pessoal desenvolve lá. Desenvolve. Aí eu trago para ti a opção. Ó, Enio, a gente pensa que isso aqui, pela experiência que a gente tem com uma empresa de mídia exterior, vai funcionar. Mas tu tem que aprovar. Certo. E tu pode olhar e dizer, cara, não gostei. Eu quero botar mais essa frase aqui. Eu quero botar mais essa rede social. Só essa aqui não basta, eu quero colocar mais uma. E eu quero o WhatsApp da loja 3. Entendeu? Daí a gente dá o nosso parecer. Agora, quando vem pronto, né? E também é de uma pessoa mais próxima, a gente fala, né? Agora, se é um grande anunciante nacional, já vem o layout, o arte pronto, aí a gente acaba colocando. Porque a gente entende, né, que um grande anunciante tem uma agência por trás, tem um criativo, o cara pensou na. Mas eu já cheguei de ligar para a pessoa e dizer, cara, muda isso aqui.
Muda porque para o cliente dando retorno, é nosso sucesso também, né? Não adianta o cara anunciar e depois dizer, pô, o telefone não tocou, a minha rede social ninguém visitou, não houve... Não repercutiu nada. Não repercutiu, não é legal para a empresa, né? Claro, claro. O nosso sucesso é o seu sucesso. Exato. Só que é sempre muito difícil, né? É difícil, principalmente difícil. Né? Porque a arte é um filho, cara. Quem cria o negócio é meio que um filho. Tem um sentimento no negócio. Não, e aí você tocou num ponto. Tem um sentimento porque ali. Quando você falou filho, você falou imagem figurativa, mas às vezes é um familiar mesmo. Exatamente. Meu sobrinho de 13 anos fez essa logo, achei maravilhosa. Aí como é que você vai falar pro cara que ó, o teu sobrinho tá no caminho certo, mas ele precisa melhorar um pouquinho aqui. Porque às vezes é uma grande empresa que já tem a marca conhecida, né? O cara acaba vendo a marca, aquilo já destaca, já remete. Mas às vezes o cara, pô, ele é um recurso pequeno que ele tem, escasso, e ele precisa que dê certo aquele negócio. Então ele não tem muita gordura para errar. Né? Ele tem que ser assertivo, tem que ser um layout bem feito, um local que sirva para ele. Às vezes as pessoas nos pedem qual é o local que eu anuncio. Cara, aqui não serve, mas aqui para você é bom, né? Por isso que Joinville são 42 bairros, se não me engano, né? Eu acho que 42, por aí. 42 bairros, se não me engano. Então a gente tem painel para cobrir todas as regiões. A gente não tem em todos os bairros, mas assim, eu tenho nas principais ruas que cobre todos os bairros. Então eu quero falar com o pessoal do Aventureiro. Ok. Iririú. Ok. Vila Nova. Então todos os bairros a gente tem uma cobertura para falar com esse povo. Cara, e eu acho impactante assim, ó, de vez em quando o pessoal faz umas campanhas, os caras pegam um monte de outdoor, onde você anda, é um negócio muito forte, né? É muito forte. Se for uma mídia bem bacana, impacta demais aquele monte de outdoor em todo canto que você vai, pô, tá em todo lugar isso aí, rapaz. E tu falou da internet, tava lembrando agora, né, assim, a própria internet, então ela converge, ela chama as pessoas para a internet, como também os painéis de LEDs. O painel de LED é on, ele tá na internet, tanto é que assim, ó, eu aqui da minha mesa, né, não da minha, mas enfim, do OPEC lá da empresa, ele põe a mídia no painel de LED. Certo. Tu entendeu? Por quê? Porque ele é pela internet. E aí com movimento, né? Como tá essa televisão aqui, ó. Então tu pode botar um vídeo, tu pode fazer diferente. Mas aí tu falou pra mim, me corrija se eu estiver errado, 8 segundos, que é o tempo de insight ali do pessoal ver o outdoor, não? São 8 segundos, qual que é? Eu digo no painel normal. Um painel normal, né? A média, né? Uma estatística, não quer dizer que é isso, alguns mais, né? Mas vamos supor, assim, 8 a 10 segundos é um tempo de... Até porque tem o cara que tá de bike, o cara que tá a pé, tu tá em movimento, o trânsito também, né? para, né? Tem uma série de fatores. Exatamente. Mas e no caso do painel desse de LED, são vários clientes. São 8 anunciantes aí. Que dividem aquele painel. Como é que funciona aí? Por isso que daí o local faz a diferença. A gente põe próximo a semáforos. Que é um local onde sempre o pessoal fica parado. Aí dá gargalo, para, é intenso fluxo, né? Então tu não pode botar um painel de LED num corredor. Imagina um corredor com fluxo que sempre passa muito carro, mas muito rápido. Então ali não serve. A exposição vai ser menor. Exatamente, tem que haver gargalo, semáforo, tem que trancar. Né? Onde está aquele gargalo, ali é bom para o LED. Aí ele funciona perfeitamente. Vamos falar um pouquinho de temporais? Por exemplo, o outro dia teve o... Como é que é o nome do furacão lá que detonou tudo aí, gente? Ah, sim. O extratropical. Semana retrasada, né? Sei lá, de vez em quando dá um desses aí, Começa com K, inclusive. Sei lá. Hã? Iaquecã? Acho que foi isso mesmo. Caraca, como é que tu lembra disso aí? Aí acaba caindo painel para tudo que é lado. Claro que a estrutura de vocês lá é muito forte, mas muitas vezes não há estrutura que aguente, né? Essas intempéries aí. Como é que é a relação daí com o cliente? Porque isso às vezes danifica vários painéis, é uma correria. Isso acontece às vezes, não? Acontece, e aí, né, que faz a diferença tá numa empresa top, assim, estruturada. Né? Me permita daí falar da Favorito aqui. Claro. Porque assim, os nossos painéis, eles são todos em estrutura metálica. Não quer dizer que nunca vai cair, mas já é mais difícil. A possibilidade é bem menor, né? Já é mais difícil. Todos com RT, com licenças, enfim. Mas o que acontece? Às vezes o vento maior é na rodovia. Porque está mais próximo da praia. Então tem regiões que o vento pega mais. Área aberta, né? E o que a gente faz? A gente segue a defesa civil. Sempre está de olho. Então a gente sabe que, que nem esse último ciclone que deu, né? Que realmente ele foi forte. Ciclone extratropical. Por exemplo, a Favorito tem painéis de 480 metros quadrados. Isso é muito grande, cara. Cara, é muito grande, cara. Imagina, a minha casa não tem 400 metros quadrados. E é muita exposição ao vento, né? Então tá seguindo, tá sabendo que tá no Rio Grande, tá na Argentina, já tá no Rio Grande do Sul. A empresa desce com caminhões e vai retirando a lona. Recolhe a lona, amarra no painel e retira. Espera passar... Avisa o cliente, ó, estamos com ameaça de ciclone, né, na região. Para o painel não cair e ficar mais tempo à exposição, a gente está recolhendo o material e aí sai aqui
desde a Serra até Paulo Lopes. Claro, porque daí 2, 3 caminhões. Os caras vão, enrolam a lona, amarram, enrolam. você tira ali um dia, mas em compensação não fica 4 dias sem um Exatamente. painel até... Né? Passou os ventos, a equipe volta, estica de novo o anúncio, né? Porque naquele ciclone bomba que deu em 2020, né? Lembro. Pô, Enio, ali foi terrível, Enio. Assim, porque pegou o painel e ele parece que ele fez um nó no painel. Imagina, galpões sumiram. E aí o prejuízo é muito grande, né? Porque o cliente não vai te pagar por algum motivo, ele não está expondo, enfim, aí depende muito do contrato que você fez, né? Então é um cuidado que a empresa tem muito grande. Né? Ela desce e já retira a lona, que é onde pega a pressão de vento, que faz a força para derrubar o painel, recolhe, aí o vento passa pela estrutura, né? Ela não tem aquela resistência da lona, né? Ela passa, aí não faz nenhuma avaria. Mas então, é um cuidado que nós temos com isso. Então, se você quer fazer outdoor, Favreto. Fala com o Gilson. Ah, não sei onde encontrar. Vai na internet, dá um Google aí que você vai achar. Favreto é com 2 T's ou um só? 2 T's. 2 T's, é muito fácil. Ô, Gilson, agora eu quero falar de um outro assunto muito legal, que eu até me surpreendi, porque eu te conhecia muito tempo antes de saber que você tinha relação com o Lara Emanuel, porque você é meio discreto nessa seu trabalho aí, né? Eu até quando eu soube, eu fiquei surpreso. É mesmo? Poxa, quem diria? Como é que foi essa história de Lara Emanuel? Lara Emanuel fica no bairro... Jarivatuba. Jarivatuba, em Joinville. É uma casa maravilhosa, já tive a oportunidade de conhecer. As crianças e adolescentes que vivem lá realmente vivem num lugar muito legal. Só que aquilo lá deve ser muito caro, não só para manter, como para fazer. Conta a história do Lara Emanuel. Como é que surgiu? Primeiro a ideia do Lara Emanuel. Como é que começou essa história aí? Enio, a gente vai dar uns inserts aí de imagens do Lara Emanuel. Enio, é legal a tua palavra caro, né? E mais que a questão caro, assim, ela é mais caro nas tuas emoções, sabe? No sentimento, porque tem muito sentimento, muito amor, né? Apego, e tu lida com pessoas, né? Que já estão sofrendo algum tipo de rejeição, de dificuldade, então é caro também muito na área sentimental, né? Tem que ter, assim, uma certa força para isso. Mas o Lara, Enio, né? Eu sempre falo isso, né? E eu gosto de falar isso, porque tu tem que dar honra a quem devido merece, né? Eu sempre digo, foi Deus totalmente que me inspirou a isso. Eu tinha, assim, uns insights de fazer um sopão com um amigo na madrugada, fazíamos ali no centro, perto da biblioteca, né? Para as pessoas que estavam à noite, na rua ali e tal. E a gente fazia sopão e entregava. Mas fazia regularmente? Não, a cada 15 dias, né? Enfim, né? Mas não era uma coisa... Não. Mas é uma coisa que... Eventualmente vocês faziam? Já me tocava, eu tinha uma sensibilidade, né? Até hoje, quando eu vejo uma pessoa na calçada, aquilo me choca. Para mim, não faz parte da paisagem urbana. Quando eu vejo alguém em situação de rua, aquilo até hoje ainda mexe comigo, sabe, cara? Porque eu penso, um dia foi pequeno, foi mal criança, alguém pegou no colo, sei lá, como é que... Tá ali agora, Tá ali, né, cara? Pô, teve um pai, teve uma mãe, sei lá, tem uma história. Não chegou ali uma carta. Então, para mim, essa pessoa não faz parte da paisagem. Entendi. Né? Sempre me chocou e hoje ainda me choca. E quando não chocar mais, cara, alguma coisa mudou aqui dentro, cara. Entendeu? Esse é um termômetro para mim, né? E um dia Deus falou literalmente comigo. Sabe, como eu tô falando contigo agora, eu senti no meu coração. Né? Olha, em Joinville, uma coisa muito sobrenatural, cara. Há crianças na rua. Algo para ser feito. E eu fiquei super assustado, cara, com esse sentimento, cara. Mas tu lembra o momento, o dia ou não? Lembro, eu tava vindo de Criciúma dentro de um ônibus, cara. Porque eu tava voltando ao trabalho? Não, eu tinha ido Porque na igreja, eu sempre lidei com adolescentes, cara. Qual a igreja que você frequentava? A Igreja Batista, aqui próximo ao antigo fórum de Joinville. Sei qual é. E... No lado do edifício Deville. Exatamente. E eu cuidava de adolescentes, fazia dinâmica com eles, aquela coisa toda, né? E um dia eu recebi um convite para fazer um curso para como liderar adolescentes. Então eu achei que eu precisava, era recém-casado na época, eu fui. E quando eu cheguei nesse... Não tinha filho ainda? Não tinha filho. Não tinha. Desculpa, não tinha filho. E quando eu cheguei nesse local, tinha uma pessoa falando assim sobre crianças. Em Criciúma? Em Criciúma, em São Paulo, na rua. Eu falei, cara, eu vim para o lugar errado, não vim para... Será que eu não enxerguei direito aquele comunicado? Pô, mas enfim, tava lá agora em Criciúma, vou sentar aqui, vou ouvir, né? E quando aquela mulher começou a falar, cara, aquilo começou a queimar no coração. Sabia, né? Quando alguém fala pra ti e te toca, acho que tu já sentiu isso em algum momento assim. Seja de que ordem for uma palestra, aquilo, porra, me incomodou muito, cara. Só deixa eu voltar um pouquinho que eu não entendi direito aqui. Talvez o pessoal que está assistindo tenha entendido.
você foi para palestra imaginando que seria uma dinâmica para lidar com adolescente. Adolescente. E chegou lá, era uma coisa completamente diferente. Totalmente diferente. Ah, tá. Eu falei, cara, será que eu não li correto lá? Porque se tivesse lido isso, eu acho que não iria, entendeu? Uhum. E aquela mulher falava com tanta paixão, cara, de crianças carentes, na rua, sofrendo violência de toda ordem, cara. Mas enfim, eu fiquei ouvindo, cara, e, pô, fiquei lá sábado, sexta, sábado e domingo vim embora, cara. E o tema sempre foi esse? Praticamente esse o tempo todo, cara. E na casa do cara que eu fiquei lá, que eu dormia, essa pessoa que deu a palestra, ela ficou na mesma casa que eu estava na janta à noite. E quando aquela mulher falava, cara, pô, o negócio vinha no meu coração e queimava. E, caraca, o que tá acontecendo aqui, meu? Né? E quando eu eu entrei no ônibus pra vir embora, pô, ali, daí, cara, foi assim, loucura, cara. Mas era ônibus de excursão ou de linha? Não, ônibus de linha. De linha. Pô, e aí eu fui tomado num choro, Enio. E eu fiquei com medo de incomodar as pessoas, porque, pô, esse cara tá maluco, cara. Entendeu? Aí eu lembro que o ônibus estava meio vazio, eu fui lá pro final do último banco, cara, e fiquei sentado, cara. E eu lembro, Enio, que eu fui de Criciúma a Floripa, cara, chorando copiosamente, assim. Não sei porquê, mas chorava copiosamente, cara. Cheguei em casa e falei, minha mulher já. Falei, mas esse tipo de reação, até então, ele já tinha acontecido? Não, foi a primeira vez. Daquele jeito, a primeira vez. Daí eu cheguei em casa pra minha esposa, falei, Pony, cara, aconteceu isso comigo, cara. É o seguinte, e Deus falou comigo que em Joinville tem, eu nunca vi, Anny, mas Deus falou pra mim que tem. Nós estamos falando de que ano? 94. 94. Eu sei que tem, mas eu não vejo na rua criança. E em Joinville tinha menos na época ainda pedindo, cara. Hoje tu encontra mais pessoas na rua pedindo, né? Antigamente tu quase não tinha. E aí, o que foi a minha estratégia que eu tive? Vou pra Rua do Príncipe. Não sei por quê, vou na Rua do Príncipe. E ali tinha, não sei se tem o mercado 24 horas, na época tinha o mercado 24 horas. E ali, quando eu andei na Rua do Príncipe, cara, eu já comecei a achar papelão na beira da calçada e a guriada ali em volta do 24 horas. Quanto tempo é essa caminhada? Na segunda-feira. Imediatamente após o... No domingo, Deus falando comigo, na segunda eu vou pra rua. Pô, que negócio me incomodou muito, à noite? Cara. Quando eu fui pra rua? De dia. Durante o dia. Eu trabalhava, até então, não trabalhava com o Outdoor ainda, eu trabalhava numa empresa e à tarde eu tinha livre. Fui pra rua à tarde. Bermuda, camisetinha, bonezinho, gurizão na época, 25 anos. Fui pra rua e comecei a encontrar. Pô, ali no mercado 24 horas, cara. E eles, na época, cara, o meio que eles se drogavam era cheirando de esmalte. Eles botavam no pacotinho, o esmalte dentro e cheiravam o pacotinho plástico. E ali na praça não é a Praça da Bandeira, né? A praça Nereu Ramos. Nereu Ramos, a praça ali do Manchester ali. Tinha um coreto, se tu lembra? Tinha um coretozinho ali. Sim. Né? E quando eu fui naquele coreto, aí achei mais uns 6, 7 ali. Aí tu viu que realmente o que não faltava eram crianças em situação de rua. Caraca, mas como é que pode, cara? E aí eu fui abordá-los. O que vocês fazem aqui? Não, a gente mora aqui, porque em casa não dá pra ficar, aquela história toda, né? Que é meio que igual até hoje, é meio que a mesma coisa. E eu falei o seguinte, sábado que vem eu vou fazer um café. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café então, combinado. Fui pra casa, sanduíche, garrafinha térmica, botei numa embalagem de isopor com a minha mãe e tal, minha esposa. Isso, o dia do encontro foi na segunda. No sábado... Aí tu marcou com eles, no sábado, tal hora, vocês vêm aqui que eu vou vir aqui trazer um café, é isso? Exatamente. Mas aí eu marquei lá na Igreja Batista, tinha uma área livre, aqui pertinho e tal. Cheguei lá, preparei a mesa, o sanduíche na mesa e tal. Pô, 8 horas, 8h30, 9 horas, não apareceu ninguém, cara. Ninguém. Falei, caramba, onde é que tá essa piazada, cara? E tu tava imaginando que viriam quantas pessoas? Imagina, eu preparei esse café para uns 12, 15. Certo. Sanduichinho, tal, tudo preparadinho. Fui pra rua atrás, achei eles tudo dormindo naquele coreto, tudo empilhado lá. Falei, rapaziada, o que vocês fazem aí, nosso café? Cara, mas era verdade mesmo, então? Eles acharam que não era. Falei, cara, tá lá o café. Pô, aí foi aquela tribo atrás, cara. Aí foi aquela tribo, né? Foram a pé? A pé, porque era pertinho. O quê? Quantos? 5 minutos? 5 minutos, né? Eu, ele e aquela guriada atrás, né, cara? Aí, porra, café e, pô, com fome, cara. Imagina. Aí tomamos café, conversamos e tal, repeti o café pela segunda vez, pela terceira vez. Não sei se chegou a quarta, eu falei, caraca, tô enxugando gelo. Que eu só falo com eles ao sábado. Essa guarda fica a semana inteira na rua. Isso não vai resolver, cara. Não tô resolvendo nada, tô enxugando o gelo aqui. Ameniza, mas não resolve. Vai estar fome do sábado, mas vai estar fome no domingo, vai estar fome na segunda, vai estar envolvido com... Enfim, é pouco, cara. Tem que ser mais, tem que ser mais. E aquele sentimento, dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais. Vai ter apoio, mas sozinho, carreira solo. Aí cheguei pra essa meninada, cara, como é que vocês fazem a noite dormindo aqui? Não, tio. A gente dorme numa casa da prefeitura. Da casa da prefeitura? É uma casa da prefeitura.
Aonde que é essa casa? Lembra onde que era aquela loja, Enio, ali em frente ao posto Damiani? Que ali antigamente era recentemente um consórcio, HS, e ali, bem nos anos 90, era a Secretaria do Bem-Estar Social. Era ali a secretaria. Ali era a secretaria e nos fundos tinha ali um espaço com os beliches. E eles dormiam eventualmente ali. Certo. Daí eu pensei, caraca, eu vou lá na prefeitura, vou falar com o secretário, queria descobrir quem era e tal. E fui no secretário, acabou me atendendo, tudo, as portas se abrindo, cara, achando todo mundo para conversar. Aí cheguei pro secretário e falei, secretário, conheci essa garotada na rua, comecei a fazer um café para eles. E eu soube que eles dormem aqui à noite, mas, pô, eu tô com contato semanal com eles. Eu queria ter um contato maior pra gente poder conversar, tentar incutir algum valor, tentar mudar a vida, porque o que eu faço não tá dando muito resultado. Ele falou, não, você pode vir, mas a gente não pode remunerar. Não há problema nenhum, tem um trabalho. E então aconteceu, não se preocupe. Mas ele falou o seguinte, mas a gente tá se mudando daqui. A casa tá vindo daqui semana que vem. Mas vai pra onde a casa? Ah, a casa vai, nunca esqueço. A casa vai pra rua Florianópolis, número 610. E eu morava na rua Florianópolis, número 538. Vizinho, praticamente. Enio, era 3, 4 casas da minha. Certo. Eu lembrava de Deus. Cara. Aí já ficou forte de novo, né? Tu entende? Eu lembrava de Deus. Falei, cara, Deus falou pra vir aqui, cara. Eu vim, cara. Eu vi aquela voz, pô, esse negócio é sério, cara. Deus fala com a Aí os caras levam a casa pra... Aí, pô, tô aqui, os meninos vêm, começo a fazer amizade com eles dormem aqui. O secretário me atende facilmente. A casa que eles vão ficar é perto da minha. Pô, não preciso ir pro centro mais. Pô, eu posso ir a pé ali, cara. Andava 30, 40 metros. Falei, cara, Deus tá nesse negócio. Vou continuar. E ele falou o seguinte pra mim, olha, Gilson, só que vai ter um casal lá, que a prefeitura vai contratar para trabalhar, e depois tem uma igreja aí que vai ajudar também, cara. Eu falei, não, beleza. Vou chegar lá ajudar. Se chegar uma equipe, eu entendi que cumpri meu papel e sigo a vida. E aí todo dia lá. Só que é o seguinte, a prefeitura não chegou mais. Essa outra igreja que ia ajudar sumiu. Não apareceu? E o que acontecia? Aí tinha um casal lá que eles arrumaram, que não tinha remuneração, e eu comecei a me envolver, e o casal começou a vir em mim um ponto de apoio. Gilson, hoje não tem comida. Desse jeito. Sério? Desse jeito. Mas a criançada ficava o dia inteiro ou só ia à noite? Daí começaram a ficar o dia inteiro, porque daí como eu ficava lá, eles começaram a ficar lá. À noite, no começo, dormia um educador, depois saiu esse educador, porque o cara tomava uma uca, se trancava no quarto, e a gurizada se matava, cara. E a vizinhança começou a achar ruim, porque os caras começaram a criar problema ali na comunidade. Aí entrou esse casal, mas esse casal logo, acho que uns 30 dias depois, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas também sem estrutura, não tinha comida na casa, mal tinha móveis. Aí eu procurei essa igreja que ele me falou, falei, cara, olha, eu tô lá, né? Me falaram que vocês iam chegar lá para ajudar tal. Tem um casal lá que mal tem comida, as pessoas pedem comida para mim, eu tô indo em mercado todo dia pedir comida. Enio, todo dia. Não sei se eu conseguia fazer isso hoje, cara. Mas eu ia nos mercados pedir comida, que idade você tinha, né? 25 anos. Eu ia nos mercados pedir comida, a gente chegava e, pô, a conversa. Pô, cara, é o seguinte, eu tô com uma casa com uma meninada que tá fazendo um trabalho aí. Pô, eu não tenho comida, cara, tu podia me ajudar? Enio, os caras davam arroz, davam pão. Só que todo dia ir pedir, Enio, é complicado, cara. E quem preparava essa comida? Aí essa senhora que morava na casa, ela fazia comida. Certo. E nesse tempo nós conhecemos uma pessoa que teve uma engravidez indesejada, que foi expulsa da casa, que nós acolhemos também. Certo. Aí essa pessoa também começou a nos ajudar. A gente trouxe para dentro da casa, né, porque ela não tinha para onde ir. E hoje é uma pessoa maravilhosa, está super bem, passou uma fase muito difícil. Inclusive ela ganhou esse neném na casa. E ela começou também a nos ajudar daí, nas tarefas da casa, né? Mas tudo muito solto assim, muito desorganizado. Então eu ia pedir comida durante o dia, levava pão, mas no outro dia pedir de novo. E, cara, era insustentável aquela situação. Cansava muito a gente, cara. Pô, todo dia atrás de comida para 17, tinha 17 crianças naquela época, adolescentes, cara. Vai muita coisa, né? Daí falei, cara, não dá para ficar assim. Aí eu fui intimar, fui conversar com o pessoal dessa igreja, né? E também com a prefeitura, falei, cara, não dá para ficar como tá lá. Tá absurdo, não, vai se resolver. E aí, nesse meio tempo, cara, nasceu o ECA. O Lar Emanuel nasceu muito junto com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí eu conheci uma pessoa da prefeitura maravilhosa, que se chama Tereza, cara. Uma pessoa, um anjo que Deus colocou na minha vida. E ela estava tocando, ela trabalhava na Secretaria de Assistência Social. Ela falou, Gilson, como tu tá aí, tu não pode ficar, cara? Tu tá com um monte de criança aí dentro, de forma irregular. Você não tem um estatuto, não tem um CNPJ. Que o que eu fazia, mano? Eu ia na rua pegar as crianças. Então eu sabia, a gente chamava de mocó, né, cara? Ah, tio, tem um dormitório no mocó. Eu ia pra rua, pegava no mocó,
levava pro lar. Eu ia catando, fugia, eu ia, buscava e trazia. Cara, tu tá com um monte de criança dentro de uma casa e tu não pode? Isso tá errado, uma hora tu vai ser processado. Quer dizer, você tava com uma boa vontade gigante. Só na boa vontade, entendeu? Assim, vamos fazer, mas, pô, organização zero, cara, né? Porque tinha que acolher essa meninada. A minha vontade era o quê? Era acolher. Só que ao mesmo tempo tu tinha que legalizar aquele negócio. E como não aconteceu, né, por essa outra igreja, eu fiquei meio que só. Se tu não organizar, a gente vai ter que fechar isso aqui. Tu não pode ficar como tá. Mas só para esclarecer, essa casa, ela era uma casa alugada da prefeitura. A prefeitura pagava aluguel. Energia elétrica, água, também, na época, pagava. Também pagava. O que não tinha era as condições para manter as crianças móveis, ali. Comida, salário dos profissionais, não tinha nada. Mas não tinha nenhuma pessoa oficialmente da prefeitura lá dentro? Ficou um educador à noite, bem no comecinho, que dormia. Certo. Mas o cara tomava se trancava no quarto e a guarda ficava solta, cara. Se virem aí. Se virem aí, era desse jeito. Isso era assustador, porque a vizinhança começou a reclamar, eles sabiam que eu tava ali. Então começou a ficar ruim até pra mim também, porque imagina tu tirar essa guarda da rua, que cometiam ali pequenos delitos no centro, começou a incomodar um pouco a rua, né? Cara, tu tem que organizar. Aí eu chamei uns amigos e falei, cara, vou assumir. Aí Deus falou de novo, é contigo. Falei, cara, vou ter que trabalhar aqui. Aí chamei amigos, falei, cara, eu preciso montar uma associação pra gente legalizar, pra captar recurso, né, para estar legalizado, para poder funcionar. Como eu tô aqui, não consigo funcionar mais. Já me deram uma chegada. E ela me entregou uma lista. Precisa botar freezer, cama, porque era tudo muito precário assim que tinha. Arrumar esse banheiro, mais um banheiro, pô, uma lista assim pesada, cara. Caraca, como é que eu vou esse negócio aqui, cara? Juntamos uns amigos, montamos uma associação com presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, conselho, enfim, como tem que ser uma diretoria, né? Montamos essa diretoria, né? Montamos um CNPJ e aí começamos a funcionar legalmente. E aí era mais fácil pedir doações. No mesmo local. No mesmo local. Era mais fácil pedir doações, porque agora tu tem um CNPJ, né? E aí começamos a bater na porta da prefeitura. Porque outras entidades da cidade, que um trabalho parecido com o nosso, tinham uma remuneração da prefeitura. E eu não conseguia pegar. Tu entendeu? A gente não conseguia pegar, até que um dia a gente conseguiu ter uma verba menor que outras entidades. A gente começou a brigar, pô, o nosso trabalho é igual de outras, tem que ser igual a distribuição. Aí houve uma troca de gestão, com esse outro prefeito a gente conseguiu equalizar. E aí a gente começou a organizar o lar, né? As crianças, começamos com o tempo a contratar profissional. Já chamava Lar Emanuel? Sim, porque essa senhora que começou comigo, a ideia foi dela de botar o nome de Lar Emanuel. Por quê, Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. E a gente sempre entendeu que Deus sempre esteve conosco. Certo. Mesmo quando a gente desanimou, não vai dar mais. Teve momentos que tu pensou em jogar a toalha? Vários. Vários? Vários momentos. Porque a tua vida fica muito em função do lar, né? Pô, como é que era a tua rotina nessa época do começo ali? Eu trabalhava... Quanto tempo de trabalho e quanto tempo de lar? Eu trabalhava de manhã e à tarde ia pro lar. E como a casa ficou perto, e eles sabiam que eu morava, eles também, então, quando eu dava um BO, tio, na tua casa. Tio pra cá, tio pra lá. Né? Então, pô, eu recém-casado, novo também, né? Então aquilo, tu tinha que tocar, mas ao mesmo tempo era uma função para desenvolver, né? E tocar o projeto recém-casado, jovem, né? Pô, um cara de 25, 24 anos quer aproveitar também. E tu sempre gostou de surfar, né? Então, tinha tudo isso, né? Então, tinha esse compromisso que eu tenho até hoje, né? Então, no começo foi muito suado. Mas tudo que tu sua ainda, que tu planta... Colhe, cara, né? Uma hora vem, né? Aí com o tempo, com muita dificuldade, com recurso escasso, né? E aí faz feijoada aqui, faz uma rifa ali, divulga lá não sei aonde, as pessoas foram conhecendo a casa, aí criamos uma logo, aí se juntou um grupo comigo de amigos publicitários que criaram a logo, começaram a botar a gente de uma forma diferente no mercado, e aí começou a ficar um pouco mais fácil, né? Para tu ter uma ideia, hoje, cara, a gente tem 10 funcionários, cara. E como que aconteceu a mudança? A mudança é uma sede própria, né? Hoje é uma sede própria que nós construímos. Nós tínhamos aquela casa, Enio. Agora, assim, quando as crianças vêm, cara, pra gente, elas vêm assim, Enio, elas não são tiradas assim na casa. Oi, tudo bem? Tu vai dar uma voltinha hoje. Quando uma criança é tirada da sua casa, e ela é nunca tirada porque a família é pobre. Ninguém tira filho de ninguém porque é pobre. A criança só é retirada quando algo muito grave e sério está acontecendo dentro da casa. A criança está sofrendo algum tipo de violência, cara. Está sendo tolhida nos seus direitos. Então, e quando é retirada com a roupinha que ela tá.
né? E normalmente uma casa dessa, a educação é uma coisa que não é plena, não acontece, cara. Ela não gosta de estudar, ela às vezes fica, ela não tem horário para nada. Então já tem um trauma da separação. E muitas vezes, mesmo sofrendo na casa, em alguns casos, ela não quer sair da família. Porque é a família dela, É cara. compreensível, né? É a família dela, né? Aí ela vem para um lar. Daí ela olha para nós lá, por mais que temos com boa vontade, ela pensa que quem tirou ela da família? Nós. Num primeiro momento, a impressão que tem é que vocês são os malvados. Exatamente. Pô, eu quero estar na minha casa, eu não quero estar aqui. E aí ela chega lá, ela começa a tomar banho, ela começa a ter horário para dormir, Escovar os dentes. ajuda nas tarefas, ela ir para a escola, fazer as tarefas. Então começa ali um conflito. Por que eu tô falando isso para ti? Porque quando as crianças no passado elas vinham para casa, cara, a casa era muito detonada, assim, deteriorada, porque eles não cuidam, bate porta, quebra fechadura, quebra torneira. Então a casa precisa de manutenção constante. E essa casa, cara, ela ficou. O lar funcionou lá, acho que uns 8, 10 anos. E a casa estava literalmente caindo aos pedaços. Tinha infiltração na parede, quando chovia, levantava um chafariz no meio da sala. Então a casa estava com sérios problemas. Ela não tinha mais condição salubre de abrigar as crianças. Pessoas. Não tinha condições. Aí eu comecei na prefeitura. Não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui, está insalubre. Tenta alugar um outro lugar. Aí eu comecei a procurar lugares, casas maiores. Ó, achei o aluguel tanto. Não cabe no orçamento, não cabe no orçamento. E começou o impasse. Mas aqui também não dá para funcionar. Temos que achar aqui um meio. Aí, na época, o secretário, ele sugeriu, olha, temos um terreno, 2 terrenos. Quer escolher? Se der o terreno, vocês constroem? Opa. Vocês compraram a ideia? Sim. Na hora? Sim, opa. Falei, pô, claro, vou ficar aqui, a gente dá uma garibada aqui, mas imagina, uma sede própria, construída especialmente para isso, né? Aí eles mostraram um terreno na rua Padre Roma, eram 2, ele veio um amigo meu que era arquiteto e falou, cara, pega esse, porque o sol nasce aqui, se põe lá, aqui vai ser bacana e tal. E aí a gente ganhou um projeto estrutural de amigos e arquitetônico. Certo. Então já tinha o projeto na mão. Tinha o terreno e tinha o projeto na mão. Aí agora vamos começar a fazer feijoada, mas nesse inteirinho, aí Deus de novo. Sempre teve Deus, né? Mas assim para coisas pontuais, né? Os milagres na terra, assim se materializar. Eu conheci um missionário chamado Don Dixon. Ele era um americano que estava em Joinville. Certo. E ele conheceu a casa, o trabalho, e ele ficou sensibilizado. Tu tem dessa casa aí o projeto, Jesus? Eu falei, tem. Tinha a planta na casa, ele pegou a planta. Vocês já tinham o terreno? Tinha o terreno e os projetos? E os projetos. Ele conheceu, ele já me viu que eu estava nesse corre já há algum tempo e tal. Aí ele pegou o projeto, ó, de Estados Unidos. Cara, vou ver se consigo alguma coisa lá. Eu falei, beleza. Dei para ele e tal. Passou, sei lá, 2, 3 meses, algo assim, não recordo o tempo, ele me ligou. Mas tu achou que ia rolar alguma coisa de lá, não? Enio, assim, pô, Deus tinha me surpreendido na minha pouca fé várias vezes já. Você imaginou, talvez venha de lá. É. Mas assim, continuamos na função, né? Um dia ele me ligou. Gilson, nós conseguimos captar $21 mil. $21 mil, hoje dá uns R$100 mil, na época era muita grana. Muita. Dava para fazer a casa ou ainda não? Opa! Dava? Daí ele falou o seguinte, contrate um pedreiro, compre, tá aqui $10 mil na conta, que a gente tem uma conta da associação, conforme o projeto que você tem, compre já tudo o material de construção, cimento, areia, tijolo. Daqui a 15, 20 dias, eu tô descendo com 15, 16 americanos, porque eles vão construir a casa. Sério? Eu tenho recorte, né, até hoje, dos jornais impressos da época. Médicos, advogados, dona de casa, idosos. Trabalho voluntário. Voluntários. Os caras pegaram. Que legal, cara. Uma hora eu vou te mostrar esse recorte de jornal. Os caras vieram para Joinville, pagaram a sua hospedagem, iam todo dia, aí trouxeram um intérprete para conversar entre o pedreiro e eles, né? E os caras. Pra saber o que fazer. Traz a telha aí. Eu nunca vi daquilo, cara. E os caras aqui, ó. Cara, os caras botaram de pé, cara. Os caras ficaram aqui. Aí essa turma ia embora, ficavam 30 dias, 40 dias, descia outra. Iam se revezando as equipes. Revezando. Há uns 4, 5 anos atrás, eles voltaram aqui. Para ver como é que tá. 4, 5 deles. E eles ficaram surpresos. Porque eles já tinham feito outras coisas no país e as coisas desviaram de finalidade, já não existiam mais. E o pessoal abandona. E quando eles chegaram e viram que o trabalho ainda estava lá, cara, pô, pensa na felicidade desses caras. E aí eles ficaram ajudando. Mão de obra e dinheiro. E a gente construindo, cara. Aí deu no 11 de setembro, lembra de 2001? Sim. Deu 11 de setembro. Aí os caras me chamaram, Gilson, a gente vai ter que voltar
A gente precisa agora se voltar para a nação, porque, pô, lá também fez um estrago, tal. A gente quer agora recursos para ajudar as pessoas, né? Na área psicológica e tal. São muito sensibilizados, né? Cara, eu falei, meu Deus, a casa tá de pé, gente. Então tava pintada, precisava de algumas coisas, né? A gente começou a fazer, na época, algumas ações locais, né? Para poder deixar a casa habitável. E aí, em 2003, nós inauguramos a casa e aí nos mudamos para lá. Daí com quantas pessoas, quantas crianças, a primeira turma? Enio, depois, eu cheguei a ter 17 na casa antiga. Aí depois, por força de lei, por Casa Lar Emanuel, por dar qualidade no atendimento, a gente pega hoje até 12 crianças. Esse é o limite. É o limite. E qual é o critério? Por exemplo, quando que a criança sai e ela é substituída? E quem escolhe quem são as crianças que vão para lá? Como é que funciona isso? Totalmente poder público, né? A gente não se envolve nisso, entendeu? A criança, quando ela é encaminhada ao lar, hoje, nem antigamente que eu pegava na rua, isso não existe mais. Quem nos encaminha é o poder público. Né? E que idade que ela chega lá? Eu já tive criança de 15 dias. De 15 dias? Saiu da maternidade e foi pro lar. E ficou lá há muito tempo? Ficou lá 1, 2 anos. Tu entendeu? Então hoje a gente não tem, a gente não sabe assim. Aí quando a criança é ingressada, rola junto um processo. Né? Para saber se essa criança pode voltar para a família, né? Ou não vai voltar mais para a família porque os pais perdem totalmente a condição de criar. E os pais perdem a guarda e elas são encaminhadas para adoção. Existem, então, casos de crianças que ficam um certo tempo e que depois os pais provam que têm condições de receber de novo a criança? Ou um tio, né? Ou alguém da família. Ou às vezes o pai não tem, mas um avô, um tio, alguém da família, né? Pode, né? Mas aí tem que provar, isso vai correndo na justiça, né? Nem sempre é tão rápido. Eu tive caso de 5 irmãos que ficaram 7 anos. 7 anos. E qual que é o máximo de tempo que alguém ficou lá? Que eu lembro, essa família foi mais 7 anos. 7 anos. 7 anos. Alguns 3, 4, porque o certo é 6 meses. Ele é uma casa de passagem. A ideia é 6 meses. 6 meses. E ela possa voltar para sua família, né? Mas na prática acaba não acontecendo. Não funcionando dessa forma, né? Daí... Dá para arriscar o tempo médio que fica o pessoal lá? Ou não é difícil? É relativo, né? Mas talvez 1 ano, 2 anos, né? Em alguns casos, menos, mais. E como que as pessoas... hoje, como é que o Lar Emanuel ele vive do quê? Enio, hoje a gente tem uma subvenção da prefeitura, que a gente consegue fazer a folha de pagamento. São quantas pessoas que trabalham lá? 10. 10 pessoas, é muita gente. Por força de lei também. A gente precisa dessa equipe, porque isso é rodízio. Porque quando eu comecei, Enio, eu sempre acreditei no formato de pais sociais. Então esse casal morava na casa. Mas a vida do casal é curta, porque sempre é muito embate, choque, né, de relação. Aí a pessoa fica 24 horas, 14 dias, aí ela pega uma folga do final de semana. Então realmente é muito cansativo, sabe? Então hoje a gente tem o rodízio de educadores. Que fica um durante o dia, 2 durante a noite. Então é sempre um revezamento, né? Porque a casa funciona 24 horas, 7 dias da semana. Não tem Natal, Ano Novo, não para. Não tem. Sempre tem que ter alguém lá. Alguém no Natal vai ter que estar lá cuidando das crianças. Ano Novo vai passar lá na casa. Então, ela é 24 horas funcionando 7 dias da semana. Então, por essas forças de funcionários, eu consigo hoje fazer a folha de pagamento com recurso da prefeitura. Ok? Então, defino a folha de pagamento. Mas aí 13º, fundo de garantia, daí a gente tem que correr atrás de recursos para poder fazer... Energia elétrica, água, essas manutenções, toda a gente precisa de recursos, né? Combustível para os carros. Tu não ganha, né? Normalmente ganha, mas não ganha sempre carne, eventualmente remédios, né? Então sempre tem... Imagina a tua casa. Né? A tua casa para 2, 3 filhos, não sei. Multiplicado por 12. Aí tu multiplica isso, né, cara, por 12, que não são do teu sangue, que tu não tem necessariamente a liderança que tu acha que tu pode ter, né? Porque tu tem que ter um certo cuidado, personalizado, para um funciona do jeito, para o outro não funciona. E o que o Lar Emanuel mantém hoje daquele começo lá da Rua Florianópolis, que ele ainda é igual? O que mantém de assim, que tu pode dizer, pô, isso aqui é da essência do Lar Emanuel que eu sempre conseguimos, né, a turma toda manter. Eu sempre falo, cara, lá, né, assim, né, a primeira coisa é essa gratidão de Deus, né, porque eu não fiz porque eu fui bonzinho. Eu vou fazer o bem hoje e vou montar uma casa para crianças. Não, cara, nunca foi, né. Sempre foi uma inspiração e um amparo de Deus. Então eu sempre digo isso para todo mundo lá. Cara, você considera uma ferramenta? Exatamente isso, cara, né, se um dia eu morrer, vai continuar. Né? Porque é Deus no negócio. Então, isso eu mantenho essa visão. Cara, chegou aqui um saco de arroz. Eu falo para as pessoas que trabalham, agradeça a Deus. Agradeça, cara. Alguém mandou porque Deus tocou. Ele falou para mim, né, que ele ia ser fiel, ele não ia faltar.
Uhum. Não vai faltar. Mas, pô, fica firme. Né? Não vai faltar. Então, se chegou, Deus, por exemplo, o Enio aqui hoje aqui, a gente está conversando com o Emanuel. No meu entendimento, não é por uma pauta qualquer. No meu entendimento, Deus falou com o Enio. Mexeu as peças ali pra gente falar. Porque assim, sabe, Enio? Não vai descer um anjo aqui com uma bandeja de dinheiro, pega aí. Tá tudo resolvido. Deus usa as pessoas para abençoar pessoas. Tá? Então o Enio hoje está abençoando. Talvez tu não tenha esse entendimento pleno, eu não sei. Mas hoje o Enio está abençoando com toda a sua equipe, com essa estrutura toda, o Lar Emanuel. Porque a gente está falando aqui hoje de quem? Do Lar Emanuel. Eu estou dizendo o que aqui? Que foi Deus que fez isso. Então quando eu faço isso, na mecânica, na minha lógica de como Deus funciona, as coisas viram. Tu entendeu? Porque eu falei realmente quem é o inspirador, o motivador, o dono do negócio, né? E agradecendo as pessoas que nos doam. Então tudo que chega lá, eu digo, cara, abençoe esse negócio e usa bem. Não usa isso aqui mal. Porque se a gente usar bem, ele volta. Se a gente usar mal, desperdiçar, o negócio para. Então gratidão é o segredo de funcionar, né? Outras coisas, assim, né? E o que é básico, né? Trate bem as crianças, né? E a que mais chora, que mais incomoda, é a que mais precisa. Essa é que tá com mais dor. E a forma dela dizer isso, não dizendo assim, ó, por favor, me ajuda. Eu tô com saudade da minha família. Me ajuda. Tô longe dos meus pais. Não é assim, cara. Entendeu? Quando ela tá assim é porque tá com dor, cara. E isso deve ser recorrente, né? Porra, o tempo todo, né? Deve ser bem... E aí, se as pessoas não entenderem isso, cara, aí é a rota de colisão, entendeu, Enio? Então, quem vai trabalhar no lar e ela não entende, cara, que ela precisa ser remunerada, que, claro, ela tem família, mas tem que ter junto uma vocação. Porque não aguenta, cara. Eu acredito que seja realmente uma coisa... não aguenta. Deve ser muito edificante, mas ao mesmo tempo é muito desgastante. Desgastante, né? Entendeu? Porque, assim, às vezes tu tá lá, cara, não tem ninguém te vendo. Né? Tá a pessoa com problema com uma criança lá, cara. Né? A gente tem criança com diabetes, cara, né? Crianças assim que tem problemas assim psicológicos fortes, cara, que de vez em quando fica nervosa, ela quer brigar, ela quer... Então é complicado, cara, né? E às vezes com um filho teu, tu tem uma liberdade de falar um pouquinho mais alto, dar um aperto. Hoje com uma criança dessa é até complicado às vezes, cara. Tu tem que ter uma habilidade nesse trato. Tu entendeu? Eu sempre digo, cara, não leva o pessoal. Negócio com o Emanuel, tu nunca vai resolver no fígado. Tu pode até com o teu filho do teu jeito, mas aqui é de outro jeito, cara. Porque violência, insulto, já tiveram de sobra. E tem não hora... é isso que vai... E não resolveu, né? Não resolveu. E é claro, Enio, que tem hora que tu passa mesmo bronca ainda, porque eles são insolentes, cara. Claro, acredito. Tu abriga um menino de 17 anos, pô, ele tem o tamanho, cara. Tu entendeu? E tu fala pra ele, pô, cara, vai pro quarto, ele te peita, ele te ofende, né? O que foi? Ele te encara. E aí tu tem administrar esse embate, né, assim, é complicado. Sem né? dúvida nenhuma. Então, essas coisas assim, né, são coisas que a gente lá atrás, né? Eu nunca tive, né, assim, ó, o lar está com 25 anos, né? Já passou mais de 700 crianças. Mais de 700 crianças. 700. A gente não tem uma ação trabalhista. Tem crianças com histórias maravilhosas, né? Algumas, infelizmente, nem tanto, né? Mas tem todo tipo de história. Mas a gente não tem nenhum tipo de processo. Né? Tivemos bons funcionários que não foram tão bons, alguns que foram motivados. Mas eu tô aqui, pô, eu almoço aqui, como aqui, achou que ia ter algum benefício, e aí o cara não era vocacionado, e aí ele viu que... E daí ele faz um mau trabalho. Porque ele tá somente interessado nele, né? Não no próximo. É que nem teu trabalho aqui, pô, tu quer entregar o teu melhor para fazer o teu podcast virar, a empresa virar. No Lar Emanuel é a mesma coisa, ele tem que entregar o melhor dele, mas quando ele não é vocacionado para aquilo, ele começa a criar problema, né? Porque daí ele vê a criança com uma dificuldade e não se importa com aquela dificuldade. Passa, releva, quebrou ali, deixa. O cara não aproveita os momentos para ensinar. Né? Então, se tem um problema, tem que se sentar, tem que ensinar, cara. A gente vai ensinar como pai em casa, mas enfim, essa é a mecânica que a gente deixou na casa, né? Que é desde lá de trás, que sempre funcionou. E que se abrir mão disso, Enio, dá problema. Só para bem rapidinho, com a pandemia... E eu montando a minha empresa, cara, eu fiquei meio que 2 anos, não ausente, mas indo menos na casa. E isso me trouxe problemas pessoais também, assim, no sentido de dizer, pô, eu encontrei a casa com dificuldade, entendeu? E a equipe que nós temos lá, ela dá o melhor de si, mas sempre precisa do meu olhar. Por quê? Porque Deus viu aquele negócio através do meu olhar. Então, uma sensibilidade que eu tenho, que uma outra pessoa não vai ter. Quando eu vou falar da tua empresa aqui, pô, o Enio sabe a dor, porque...
É com o teu olhar, é com o teu sentimento que tu vê esse negócio. Conhece cada tijolinho que foi colocado, né? Tu entendeu? Comigo da mesma forma. Eu lembro lá de 94. Eu lembro do ônibus, eu lembro do coreto, eu lembro do café lá, eu lembro da reunião com o secretário. Então, eu entendo assim, que Deus olha aquele negócio através do meu olhar. E aí, quando eu não ponho o meu olhar lá, para entender essa sensibilidade, às vezes começa a ver falta. E nesse negócio de empreender, eu tive um pouco ausente, cara. E aí a gente percebe que as coisas complicam um pouco no treinamento, na capacitação, para resolução de problemas, para angariação de recursos, né? Mas o time que eu tenho lá, Enio, é formidável, assim, de funcionários. E é um trabalho sensacional, né? Tomara que outras entidades como a Lar Emanuel sejam criadas. O ideal seria que não houvesse crianças. Mas infelizmente a gente sabe que existe, né? Perfeito, um problema, né? Que não houvesse, né? Que não houvesse, porque... Mas na falta da impossibilidade de a gente resolver isso de uma vez, é fundamental que entidades como o Lar Emanuel existam. E as pessoas que querem ajudar o Lar Emanuel, como é que faz? Enio, as pessoas podem ajudar de forma voluntária, né? Mas às vezes também entendo que as pessoas também têm o seu corre, né? Já uma agenda bem apertada. Elas podem ajudar com recursos, né? Tanto de espécie, né? E agora, pô, combustível do jeito que está caríssimo, né? Caríssimo, né? Nós temos 2 veículos na casa. E por que eu uso esse veículo? Para buscar doação, para levar as crianças para assistência na rede municipal, seja no hospital, seja para tratamento psicológico, seja para a escola com chuva. Então, nosso carro não para. Ele está o tempo todo em movimento, né? Uma Kombi. Então, tu imagina uma Kombi andando... então assim, pô, Gilson, eu quero deixar lá R$200 num posto com o número da placa do Lar Emanuel registrado. Pô, cara, me ajudou muito. A gente vai naquele posto, abastece lá R$200 com a placa da instituição. Ou eu quero fazer um Pix para conta. Pô, beleza. Né? Faz um Pix na conta, que é uma conta da associação. Eu quero doar carne. Pô, show, a gente precisa. Ovos. Legal. Imagina uma casa, né? O que se consome numa casa, a gente... Material de limpeza, enfim. Higiene pessoal, né? Óleo de cozinha, açúcar, uma misturinha no pão, trigo, que a gente faz pão na casa, faz bolo, né? Bolachas, biscoitos. Cara, quem tiver numa casa, a gente pode aceitar lá. Olha, eu acho o Lar Emanuel muito legal. Tive a oportunidade de conhecer e realmente, se você puder ajudar, faça, porque você vai estar ajudando uma entidade muito séria e que a história foi contada aqui desde o comecinho. É claro que se a gente fosse falar, a gente ia ter que ficar 25 horas aqui provavelmente. Mas é muito legal saber que você consegue dedicar uma parte significativa da vida, né? Sim. Nessa entidade. Muito legal. Parabéns para você e toda a turma lá do Lar Emanuel. E ajude o Lar Emanuel, hein? Tem site, tem os meios para se comunicar, é fácil, né? Lar Emanuel, procura aí, você vai ver que é muito legal. Gilson, quero agradecer muito a tua presença, cara. Nós somos amigos há muito tempo, né? Sim, sim. Muito legal conhecer a história do Lar Emanuel. Acho que as pessoas vão se sensibilizar. E volte sempre para conversar aqui. É muito bacana conversar sobre publicidade e sobre essa coisa maravilhosa que é o Lar. Enio, obrigado pelo convite, né? Não é a primeira vez que tu me convida, em outros veículos que tu já trabalhou, sempre me convidou, sempre teve uma lembrança muito ávida pelo Lar. Obrigado a você, as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir. Quiser ajudar o Lar Emanuel, é só encontrar, o telefone é 3436-2999. 3436-2999. 2999. É isso aí. Foi mais um podcast hoje com Gilson Soares, publicitário. Ele que é o cara que idealizou, junto com o Emanuel, é isso? O Lar Emanuel. Não, eu tô sim. Com Deus aí. Isso aí. Gente, grande abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal.